Ontem você, Gris, colocou no seu Twitter, no seu X lá, X, sobre os times brasileiros que não estão sobrando nas competições, nem na Libertadores, nem na Sul-Americana? Não estão sobrando não, né? Estão faltando, né? Estão faltando. Principalmente na Sul-Americana, a campanha média dos brasileiros na Libertadores também não é boa, tá? Quando eu separo a Sul-Americana da Libertadores aqui, eu não estou elogiando os times brasileiros que estão na Libertadores, pelo contrário. Em geral, está abaixo do que deveria também. Mas na Sul-Americana, especificamente, a campanha dos times brasileiros é ridícula, sem exceção. Ridícula, sem exceção. A gente tem 4 rodadas de Sul-Americana, a gente não tem nenhum brasileiro liderando o grupo. Todos os brasileiros estão em segundo, terceiro ou quarto colocados dos seus grupos. A gente não tem nenhum brasileiro que ganhou 3 dos 4 jogos. A gente só tem 2 clubes brasileiros com mais de 50% de aproveitamento, que é um aproveitamento baixo para uma competição desse nível. É ridícula a campanha dos brasileiros até agora. Tem vários times jogando com times reservas? Tem. Mas ainda assim isso não deveria justificar essas campanhas que estão tendo. E mais do que as campanhas, a dificuldade em dominar jogos, em ser superior a times de nível muito baixo, cara. A gente, quando tá falando de Copa Sul-Americana, a gente tá falando de 15º colocado do Campeonato Boliviano, de 16º colocado do Campeonato Chileno, de 14º colocado do Campeonato Peruano. E os nossos clubes não estão conseguindo dominar esses times, ainda que muitos deles usando times reservas. É inaceitável, cara. É inaceitável pela diferença de investimento. A gente tá falando aqui no Brasil de clubes que tem aí 14, 15, 16, 20, 22 milhões de reais por mês de folha salarial, contra times que tem 1,5 milhão, 2 milhões de folha salarial, cara. Então, assim, a diferença de nível técnico ela é muito grande, ou deveria ser muito grande, e em campo que a gente tá vendo tá muito distante disso. Salvo engano, nessa 4ª rodada, nenhum time brasileiro ganhou, cara. E nas duas? Não, na Sul-Americana. Na Libertadores, Libertadores do São Paulo e Palmeiras ganharam. Ninguém ganhou, não. Cara, a gente não teve nenhum time brasileiro que ganhou nessa rodada da Sul-Americana. Isso é inaceitável, cara, inaceitável. Mas eu vejo uma questão de mobilização, gente. Não é só isso, não explica não, Cabide. Acho que sim. Se as equipes levassem a sério a Copa Sul-Americana, era outro papo, gente. Alguns times estão desdenhando a Copa Sul-Americana de um jeito que eu não me lembro. Eu também não me lembro, Cabide. O Fluminense, gente, o técnico não tá viajando pela Sul-Americana. Foi bom você tocar nesse assunto. O Cruzeiro, ele defecou pra Copa Sul-Americana. Gente, ele defecou porque já tava eliminado. Não sei se era também, não. Claro que era, não Cabide. era. Não, eu acho que o Cruzeiro defecou desde o começo. Desde o começo. Desde o início. Vocês estão malucos. Gente, muito fácil falar agora o Cruzeiro que desdenhou. precisando ganhar do Palestina, ele me coloca um time misto. Como é que não defecou pro campeonato, cara? Mas as 2 primeiras rodadas era o time principal. O Cruzeiro jogou com o Santa Fé com o time principal. Mas você podia recuperar na sequência. Mas a gente não pode recortar só o Cruzeiro. Um exemplo do Fluminense de não mandar nem treinador. Gente. Se você pegar o apanhado geral mas o aí... Fluminense parou porque disparou na frente. Não, o Fluminense e o Grêmio são os 2 melhores times em campanha na Libertadores. E o Fluminense deu uma largada porque estava muito bem, né? O Fluminense começou muito bem. Vocês acham mesmo que se o Cruzeiro, por exemplo, ou o próprio Fluminense levasse a Vera a Copa Sul-Americana, eles estariam nessas condições, gente? Eu não sei dizer. Que não sabe, gente. Olha o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro. Não sei dizer. Eu acho que as declarações me assustam tanto quanto as atuações. As declarações estão vindo a reboque dos resultados, CJ. Antes do campeonato começar, fácil, ele era muito importante. Sim, é isso que eu tô falando. Ninguém no Cruzeiro, antes da primeira rodada da Sul-Americana, falou assim, nós estamos indo enfrentar lá o Santa Fé, mas esse torneio não importa pra gente. Ninguém falou, CJ. Aí depois que perde 3, empata 1 e é eliminado, faltando 2 rodadas. Esse campeonato aí a gente não queria participar. O Atlético está mobilizado pela Copa Sul-Americana, como ele estaria numa Copa Libertadores, gente? Pô, velho. Eu sei, Gabidão, mas aqui... Mas não pode justificar, gente. Mas eu não tô justificando, eu estou falando o que tá acontecendo. Você luta pra ter um calendário. Eu sei que você reclama desse calendário depois. Porque o calendário, mas você luta pra ter um calendário. A competição que te resta, nós poderíamos ter tido uma Recopa Mineira. Cruzeiro vencendo a Sul-Americana e o Atlético vencendo a Libertadores. A Recopa seria aqui, daqui. Aí o Cruzeiro ano passado chegou à final. Perdão. O Cruzeiro ano passado chegou à final. Para esse ano, não só o Cruzeiro, mas outros times, Sul-Americana,
vamos colocar time misto. Porra, mano, então não participa, pô. Ou já chega no começo do ano, já chega no começo do ano e fala, não vale porcaria. O papo da torcida é a Sul-Americana é o Campeonato Mineiro da Conmebol. Eu ouvi e li isso ontem umas 300. Na final do ano passado, a torcida do Cruzeiro tava doida pra ser campeã. Eu concordo com você, ia ter festa, ia parar Belo Horizonte se fosse campeão. O clube comprou essa ideia também, velho. Mesmo. Gente, o Fluminense não tá levando técnico de futebol pro jogo. Vocês vão falar que existe mobilização pra isso? Mas aí o erro é lá também, né, Capitão? Tudo bem. Eu acho que a Copa Sul-Americana é um campeonato interessantíssimo. Eu também acho interessantíssimo. Acho um campeonato gostoso de disputar, legal de disputar. Você tem a possibilidade de fazer grandes enfrentamentos durante a temporada. O Cruzeiro eliminou o Boca aqui nos pênaltis, com 60 mil torcedores. E quem sabe se não tá desdenhando é porque não tá competindo. Mas não tá mobilizado. É porque tá tomando ferro. É mobilização. É mobilização. Agora tá falando que não vale nada. O porquê dessa falta de mobilização eu não sei. Mas não tem a mesma mobilização, vocês vão me desculpar. Gente, mas vamos lá. Eu concordo com o Cabito, não tem a mesma mobilização de jogar Libertadores. É evidente, porque o nível dos adversários é muito fraco. É muito fraco, cara. O Iquique, daqui a pouco a gente vai falar mais do Atlético, o Iquique é a lanterna do campeonato chileno. O Atlético tem que jogar com o time reserva e tem que dominar o Iquique do início ao fim do jogo. Verdade. Não tô nem falando de vitória. Sabe, o Vasco tomou 4-1 do Puerto Cabejo, cara. É um negócio absurdo, não dá pra aceitar que isso aconteça. Com 60% de mobilização e com 80% de time reserva, os times brasileiros em geral, a única exceção que eu faço aí é o Vitória, que tem um orçamento bem menor do que os outros times brasileiros que estão disputando a Sul-Americana, mas ainda assim deveria ter uma campanha melhor do que está tendo. E que é bem maior do que o Sul-Americano. Né? Exatamente. Esses times tinham que estar dominando, cara. O Atlético tem que jogar com o time reserva com o Iquique, tem que dominar o Iquique. O Cruzeiro tem que jogar com o time reserva como o Chuck Rune, tem que dominar o Corinthians, gente. O Corinthians do grupo. Exatamente. O grupo do Corinthians ainda é o mais difícil, porque o Corinthians se classificou vindo da Libertadores, ele entrou no pote 4. É o grupo mais difícil. Não justifica a campanha horrorosa do Corinthians, mas é um grupo mais difícil. Mas os outros, cara, não dá pra aceitar, não dá pra pôr desculpa de mobilização, de time reserva, porque nada disso deveria ser suficiente para as campanhas ridículas que os nossos times brasileiros estão fazendo na Copa Sul-Americana. Eu concordo com o Gris que é uma vergonha. É um vexame atrás de vexame. O que eu estou falando aqui é um motivo pra tal. Acho sim que os caras não estão ligando pro campeonato. Diga que você queria falar algo. Não, assim, no geral, nós estamos falando quase a mesma coisa, vocês estão falando. Porque nós estamos brigando e batendo os resultados são ruins, os times brasileiros teriam que vencer mesmo com o time mesclado, mas a mobilização é menor mesmo, CJ. A Sul-Americana, você falou assim, brigam para ter calendário. A Sul-Americana, você cai na Sul-Americana. Ninguém classifica. No Brasil, ninguém se classifica para a Sul-Americana. Ou você é rebaixado ou você cai na Sul-Americana. Então, a Sul-Americana é o terceiro campeonato. De mobilização, é o terceiro campeonato. Justifica tudo? Não, justifica uma parte disso, dos resultados. Talvez pequena? Sim. O time reserva poderia ganhar de todos esses times. O Galo ontem poderia ter ganhado, com o time todo alternativo. Deveria ter ganhado, tem muito mais condições de ganhar. Mas a mobilização para a Sul-Americana é assim, esse ano eu tô aqui, ano que vem, se eu não cair, eu tô aqui de novo. Não existe eu vou conquistar uma vaga na Libertadores. Não é um campeonato sonhado. Foi sonhado pro Cruzeiro em discurso, nem sei se era tão sonhado assim, mas o discurso, quando o Cruzeiro ficou um tempo sem disputar campeonatos sul-americanos, era um discurso para promover, falar, conseguimos colocar o Cruzeiro de novo na Sul-Americana. Esse era o discurso. Pra falar, estamos resgatando. Mas no fundo, não é a competição que o torcedor do Cruzeiro quer que o time jogue, nem do Atlético. Eu citei o Cruzeiro porque o discurso na altura foi essa. É claro que depois que você tá numa quarta de finais ou numa semifinal, você fala, cara, eu tô a 4 jogos de ser campeão de um torneio. Vai me dar vaga direta na Libertadores, vai me dar grana. Aí você faz, você concentra naquilo ali. Vai te dar uma recopa. Gente, vale, cara. A Sul-Americana vale, Rafa. Mas cara, vale nesse momento, CJ. Na fase de grupo a gente tá vendo que não vale. Na fase de grupo, se você vence, você ganha. Quase 600 mil reais aí por vitória. Sim, mas você concorda que é a terceira competição? 150 mil dólares? Agora não lembro a premiação aqui, depois você pode olhar. 150 mil dólares. Por vitória. Mas você concorda que é a terceira competição de importância? Eu concordo, mas não coloco ela tão abaixo como estão colocando. Não quer dizer que ela, por ser a terceira, ela precisa... Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se as pessoas vão entender.
existem 3 competições. Não é o fato dela ser a terceira que ela é a última. Aí você vai falar assim, não, então não entendi. Não entendi. É que a última você descarta, você joga fora. Quando você fala o último, você está defecando e locomovendo, para não falar cagando e andando. Mas ela vale muita grana para os clubes que reclamam de grana pra caramba. Ela vale uma vaga direta na Libertadores. Ela vale uma Recopa no ano seguinte. Porra, bicho, tem coisa pra caramba. E ela vale ela mesma. Ela vale um título... Que é um baita de um campeonato, cara. Então, entendeu? Mas você pode colocá-la em terceiro, mas você não pode colocá-la em último. Tipo, tô nem aí. Não vale nada. Vale nada. Não tô... Pô, não tá? Não, claro, obviamente você não pode fazer isso, mas se você tiver que trocar seu time, você vai trocar na Sul-Americana. Mas isso não é justificativo. Mas é um detalhe. Não é o que justifica todos esses maus resultados. Sim. Mas é uma das coisas. Um dos detalhes é o time entrar com o time reserva, a maioria dos times entrar com o time mesclado. Seu time é mais fraco. Poderia ganhar com o time mais fraco? Claro, mas é um detalhe.